assentado. Aprovado. Ordem do dia. A chamada regimental pode ser dispensada. O diretor fará a leitura da pauta para a ordem do dia. Projetos de emendas número 1 a número 15 e emenda aditiva número 22 ao projeto de lei complementar número 2 de 2013. Autoria, vereadora Lucilena Nader Gonçalves. Projeto de emenda aditiva número 16 ao projeto de lei complementar número 2 de 2013. Autoria, vereadora Érica Tereza Coitinho Afonso. Projetos de emendas modificativas número 17 a número 20 ao projeto de lei complementar número 2 de 2013. Autoria, vereadores Lucilena Nader Gonçalves, Érica Tereza Coitinho Afonso e Oswaldo Ferreira. Projeto de emenda aditiva número 21 ao projeto de lei complementar número 2 de 2013. Autoria, vereador Oswaldo Ferreira. Projeto de lei complementar número 2 de 22 de outubro de 2013. Dispõe sobre o plano diretor participativo de Bananal. Projeto de emenda à lei orgânica número 3, de 17 de outubro de 2014. Altera o artigo 119 da lei orgânica do município de Bananal e dá outras providências. Projeto de emenda à lei orgânica número 4, de 17 de outubro de 2014. Altera os incisos 1 e 2 do artigo 161-A e acrescenta o parágrafo único e incisos ao artigo 161-A da Lei Orgânica do Município de Bananal e dá outras providências. Projeto de Lei número 35, de 25 de setembro de 2014. Altera a redação dos incisos 2, 3 e 6 do artigo 4º e acrescenta o parágrafo 5º também ao artigo 4º da Lei Municipal número 92, de 11 de junho de 2013, que dispõe sobre a criação do CONCID, Conselho da Cidade de Bananal, e dá outras providências. Estão em discussão os projetos de emendas aditivas número 1 a número 15 e emenda aditiva número 22 ao projeto de lei complementar número 2/2013, de autoria da vereadora Lucilena Nader Gonçalves. Senhor presidente, são 15 emendas, de 1 a 15 de 1 primeiro. a 15, essas são modificativas. E a emenda aditiva número 22 ao projeto de lei complementar. Tá. Então, hoje nós estamos em segunda votação, né, do projeto de lei complementar número 2, de 22 de outubro de 2013, que é o plano municipal, plano diretor do município de Bananal, ao qual eu tenho a honra de ter participado desde o início desse plano, de todos esses anos, que começou lá atrás, em 2004, eu ter participado nesse estudo que vai direcionar a estrutura e como deve funcionar. É um instrumento disciplinado que o Estatuto da Cidade determinou que todas as cidades tivessem que ter, e no momento a gente está discutindo as emendas apresentadas por essa vereadora. As emendas, eu vou ser breve, porque, na verdade, não vou ler todas as emendas. As minhas emendas são modificativas dentro de prazos de entrega para o município, porque esse prazo que constava pelo município enviado a essa Casa Legislativa eram prazos extensos demais, que, na verdade, para quem trabalhou nesse plano, diretor como esta vereadora, sabe da necessidade de prazo mais curto, porque, senão, até votarmos hoje, em segunda essas emendas, em segunda votação, até chegar à prefeita para que ela possa sancionar, as leis teriam 4 anos para frente para poder prevalecer, sendo que, com esse tempo todo extenso, muita coisa já está se perdendo, muita necessidade de mudança das leis, e isso tem que ser antecipado. Então, essa vereadora, como participante do início ao fim desse plano,
muitas das vezes até responsável, adicionou as emendas junto com o jurídico da casa e, com o apoio dos vereadores, apresentou essa mudança modificativa, que são datas para que possa fazer leis que estejam inclusas dentro do plano diretor. Leis como a parte da cidade, o Código de Postura, principalmente, que tem quase mais de 20 anos, e outras leis que necessitam ter no município para que possam solucionar o mais depressa possível e direcionar a atuação e as ações que este plano contempla. Neste momento, é o que eu tenho a falar com relação a essas emendas. Então, emendas modificativas. O presidente também colocou com relação à emenda aditiva 22. Então, eu coloco aqui em votação. Vossas Excelências, em primeira votação, já conheceram as datas que nós colocamos nessas emendas. Então, eu solicito que Vossas Excelências também aprovem em segundo turno as emendas da vereadora que subscreve, vereadora Lúcia Nader. Obrigada. Estão em votação os projetos de emenda modificativas número 1 a número 15 e a emenda aditiva número 22 ao projeto de lei complementar número 2 de 2013. O quórum de aprovação é de 2/3. O processo de votação é o nominal. O vereador que estiver de acordo responda sim à chamada. O vereador que não estiver de acordo responda não à chamada. Vereadora Érica Tereza Coitinho Afonso. Sim. Vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Sim. Vereadora Lucelena Nádia Gonçalves. Sim. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza. Sim. Vereador Luiz Maurício Coutinho. Sim. Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa. Sim. Vereador Oswaldo Ferreira. Sim. Vereador Robson do Amaral Rodrigues. Sim. Aprovado. Está em discussão projeto de emenda aditiva número 16 ao projeto de lei complementar número 2/2013, de autoria da vereadora Érica Tereza Coitinho Afonso. Esse projeto de emenda aditiva, na verdade, ele veio, né, para complementar o artigo 141, né, a linha A, aonde eu peço para que se coloque dentro do plano diretor uma situação que é muito peculiar do nosso município. Nós sabemos que o nosso município ele é um município, né, que tem várias zonas rurais e, com isso, a gente tem um grande problema, que já até aconteceu, né, de várias pessoas irem a óbito por questão de animais soltos em pistas, né? Então, muitas das vezes, os proprietários de fazendas, de sítios, eles não cercam esses seus imóveis, seus sítios, sua fazenda, enfim, entendeu? E, com isso, o gado fica solto na estrada, nas rodovias, e, na verdade, colocando em risco a vida do pedestre, do condutor de veículo, enfim, entendeu? Temos aí um exemplo de uma pessoa magnífica, né, que foi um grande ser humano, que perdeu a vida tão jovem, né, que deixou muita saudade para todos nós, doutor Antônio Carlos, dentista, devido a animal solto em pista. Então, essa emenda veio para quê? Para obrigar a todos os proprietários, entendeu, de fazenda, de sítio, localizados nas zonas rurais, à margem de rodovia ou estrada, a construção e a manutenção de cercas, evitando a saída de animais para a pista. Entendeu? Então, o objetivo é esse. Na verdade, é preservar a vida mesmo aí dos condutores de veículos, né, que muitas das vezes se depara com o animal e até que freia, né, acontece um acidente aí maior, tanto para o animal, que a gente também tem que preservar, né, a questão do animal, ter cuidado também com a vida do animal e muito mais com a vida do ser humano. Então, peço aos nobres colegas que votem favorável a essa emenda. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Oswaldo. Parabéns, vereadora, por fazer constar
essa sua emenda aqui no nosso plano diretor, até porque nós temos realmente visto acidentes e até fatais com pessoas da nossa comunidade, justamente porque alguns proprietários de animais os deixam soltos pelas ruas. Infelizmente, a prefeitura deveria estar exercendo o encargo de estar retirando esses animais, mas por diversos fatores, inclusive políticos, os administradores do executivo deixam de fazer cumprir essa obrigação e por diversas vezes quem tem sofrido é a nossa população. Felizmente, nós temos visto que agora o delegado de polícia está chamando as pessoas, os donos dos animais, para que justifique o motivo de estar deixando esses animais soltos e, inclusive, fazendo BOs, boletins de ocorrência, e essas pessoas acabam por estar respondendo processos na justiça. Eu acho que é só dessa forma que nós vamos acabar com esse mau costume de deixar animais soltos nas vias públicas. Por isso acarreta um risco muito grande para a nossa população. Mas, de qualquer forma, vereadora, é muito importante que isso faça constar do nosso plano diretor e que essas coisas não venham estar acontecendo novamente no nosso município. Para a vereadora Lúcia. Vereadora, parabenizá-la também pela emenda. E, na verdade, o pessoal do Rancho Grande esteve com Vossa Excelência trouxe aqui, mostrou tudo isso na Câmara e colocou dentro desse plano. E, na verdade, o código de postura nosso fala dessa situação, a Prefeitura tem que tomar atitude, o código ainda está em vigor, e não é tomado, nós estamos vendo animais soltos. Então, se existe um código de postura, mesmo ultrapassado, mas que determina que essa atitude de prender animal, de colocar, de fazer pagar, ela tem que ser cumprida e não está sendo cumprida. E aqui no plano diretor vai em âmbito maior, e, na verdade, quando nós colocamos na emenda que votamos agora, do prazo menor para essas leis serem modificadas, é justamente isso, para complementar e fazer a ação ser mais efetiva do município, principalmente do Executivo. Parabéns. Está em votação o projeto de emenda aditiva, número 16, ao projeto de lei complementar, número 2/2013. O quórum de aprovação é de 2/3. O processo de votação é o nominal. O vereador que estiver de acordo responda sim à chamada. O vereador que não estiver de acordo responda não à chamada. Vereadora Érica Tereza Coitinho Afonso. Sim. Vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Sim. Vereadora Lucilena Nádia Gonçalves. Sim. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza. Sim. Vereador Luiz Maurício Coutinho. Sim. Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa. Sim. Vereador Oswaldo Ferreira. Sim. Vereador Robson do Amaral Rodrigues. Sim. Aprovado. Estão em discussão os projetos de emenda modificativas, número 17 a 20, ao projeto de lei complementar número 2/2013, de autoria dos vereadores Lúcia Helena Nader Gonçalves, Érica Tereza Coitinho Afonso e Oswaldo Ferreira. Com a palavra, vereadora Lúcia. Esta emenda é que eu convidei o doutor Oswaldo e a Érica para assinarem, porque, na verdade, eles tinham sido também procurados para fazer essa emenda. E com o jurídico da casa diziam que não podia ser feito, não podia. E quando veio até esta vereadora, nós proporcionamos uma maneira diferente de buscar realmente, junto com os pedidos, para que essa emenda estivesse sendo votada dentro do plano diretor. E essa vereadora, mais do que justo, achou compartilhar com Vossa Excelência esta emenda, neste momento tão importante, pela geografia do nosso município. Porque nós já temos, dentro do nosso município, casas na beira do rio, e toda a situação. Temos aí o Pedro Nader, temos em outros locais dentro do município, na beira do rio. Então, já existe uma ação consolidada dentro do município com a nossa parte, com a nossa estrutura geográfica. Então, esta emenda vem fortalecer o que já existe, permanece. O que virá, sim, seguirá de acordo com realmente a lei que tem que ser. Então, tem fundamentos, e falando assim, a gente não vai entrar muito em detalhe para ficar lendo as emendas, porque estará no site da Câmara
todas essas emendas e a autoria de quem o fez, para que as pessoas possam acompanhar e realmente para que se possa realizar essas emendas e essas ações dentro do plano diretor e pela prefeita ser sancionado neste momento. Obrigada. Com a palavra, vereador Oswaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, estas emendas, elas vêm, na maioria delas, falar das áreas de APPs, né? E o artigo 154, inciso 6, que consta do projeto de plano diretor, porque, na verdade, ainda é um projeto, no inciso 6 do artigo 154, foi que dizia assim: regularização, legalização de ocupações irregulares, exceto as situadas em áreas de risco, em áreas de proteção permanente. Foi modificado para que se colocasse, no inciso 6, além disso, cumpridas as regras da lei número 12651 de 2012, que é o Código Florestal. Quer dizer, além do que está previsto aqui no projeto, nós colocamos cumpridas as regras da lei, certo? Então, essa é a emenda número 17. A emenda modificativa número 18, que refere-se ao artigo 188 desse mesmo projeto de código, o artigo 188 diz aqui no projeto: as unidades situadas em áreas de EPPs, de ocupação consolidada e não expostas a riscos iminentes, nem graves, de escorregamento, soterramento ou inundação, não poderão ser ampliadas, nem terem sua natureza de uso alterada, sendo-lhes admitidas apenas obras e serviços de conservação e segurança, ressalvadas e mantidas as disposições expressas no inciso 2 do artigo anterior. E nós, além de ser modificado o artigo 188, foi também incluído um parágrafo único, e ficará assim desde que aprovado aqui por esta Casa. As unidades situadas nas áreas de preservação permanente, as APPs, de ocupação consolidada e não exposta a riscos iminentes nem graves, escorregamento, soterramento ou inundação, não poderão ser ampliadas, salvo artigos 64 e 65 do Código Florestal. É justamente para se adaptar ao Código Florestal. E o parágrafo único, que foi aqui colocado, diz assim: regularizada a área urbana consolidada e que ocupa a área de preservação permanente, será mantida a faixa não edificável com largura de 15 metros de cada lado ao longo dos rios ou qualquer cursos d'água. Esse 15 metros é justamente para se adequar ao Código Florestal. Então, a partir da promulgação e a publicação dessa lei, né, as pessoas que têm as suas áreas na beira dos rios podem se fazer valer desse parágrafo único, que é 15 metros de cada lado dos rios ou qualquer cursos d'água. Vamos à emenda aditiva número 19. Refere-se ao artigo 6º, ao parágrafo 6º do artigo 113. Esse parágrafo é uma emenda aditiva, quer dizer, essa emenda ela vai constar a mais, aditivado, somado. Parágrafo 6º, porque no artigo 113 diz: a instalação de empreendimentos de impacto no município é condicionada à aprovação. Parágrafo 6º, além dos demais incisos e parágrafos. Parágrafo 6º, para efeito do parágrafo 5º, que o parágrafo 5º diz assim: empreendimentos já consolidados ficam isentos dos requisitos previstos nesta seção, devendo, contudo, as alterações posteriores à presente lei se submeter às normas nela contidas. Porque o parágrafo 6º, então, refere-se ao parágrafo 5º. Parágrafo 6º, para efeito do parágrafo 5º, consideram-se empreendimentos
já consolidados, aqueles que estejam cadastrados no cadastro imobiliário da municipalidade e portadores das seguintes autorizações: autorização de execução de obras e licença de instalação do órgão ambiental competente. Então, as áreas consolidadas são aquelas áreas que já existem às margens dos rios, onde as pessoas já vivem nas suas casas. Então, essas áreas já são consolidadas. Isso que o parágrafo 6º quis deixar claro aqui, para que as pessoas saibam disso. Então, áreas consolidadas. Então, essas áreas não se mexem mais. E vamos à emenda aditiva número 20. Ao artigo 156. Isso é para a gente estar esclarecendo, porque as pessoas, às vezes, que nos ouvem, possam ficar cientes do nosso trabalho. Então, nas OPEC não são permitidas. É uma emenda modificativa, artigo 156. Nas OPEC não serão permitidas, ressalvados os empreendimentos já consolidados. A gente está batendo bem em empreendimentos consolidados, dos quais tratam os parágrafos 5º e 6º do artigo 113, que foi lido lá atrás. Então, nós estamos nos referindo exatamente em áreas consolidadas. E uma emenda, a emenda número 21, que foi exclusiva desse vereador, porque eu que participei de todas as reuniões do plano diretor, a nível de executivo e legislativo, e muitas das modificações que foram feitas no plano diretor foram feitas através dos nossos requerimentos junto a essas reuniões. Vereador, que emenda que é essa que você está discutindo? Agora a 21. Na 21 vamos votar depois. Pois não, vereador. Então, vamos deixar para falar nisso depois. Estão em votação os projetos de emendas modificativas número 17 a 20 ao projeto de lei complementar número 2/2013. O quórum de aprovação é de 2/3. O processo de votação é o nominal. O vereador que estiver de acordo responda sim à chamada. O vereador que não estiver de acordo responda não à chamada. Vereadora Érica Tereza Coitinho Afonso. Sim. Vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Sim. Vereadora Lucelena Nádia Gonçalves. Sim. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza. Sim. Vereador Luiz Maurício Coutinho. Sim. Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa. Sim. Vereador Oswaldo Ferreira. Sim. Vereador Robson do Amaral Rodrigues. Sim. Aprovado. Está em discussão o projeto de emenda aditiva número 21 ao projeto de lei complementar número 2/2013, de autoria do vereador Oswaldo Ferreira. Com a palavra, vereador Oswaldo. Então, senhor presidente, agora, realmente falando sobre essa discussão dessa emenda modificativa, essa é uma emenda modificativa, número 21. É isso, senhor presidente? Aditiva. 21, aqui está modificativa. Não, aditiva. Essa emenda, na verdade, ela é modificativa, ela não está aditivando nada, ela não está entrando como nova. Foi errado na pauta, porque a emenda é modificativa, senhor presidente. Está na mão aqui. Mas tudo bem, isso não vem a contento. Da própria emenda, né? Como a emenda está na mão de Vossa Excelência, a emenda é o que modificativa. vale a modificativa para ser votada. Então, essa emenda é modificativa ao artigo 21. Ela está modificando o artigo 21. O artigo 21, que aqui no projeto de lei original, ele diz assim: em programas habitacionais do tipo... Artigo 21... Digo, agora é uma confusão. É artigo 54, inciso 4. 54, inciso 4. É uma emenda... Veja bem, senhor presidente. Na verdade, é uma emenda aditiva, porque não existe aqui o inciso 4.
Houve um erro da casa, porque aqui está modificativo e na pauta, na verdade, é que está certa, porque ela está aditivando. Então, na verdade, senhor, é uma emenda. Agora voltou ao que está na pauta, está certo. O que está aqui na projeto de emenda está errado. E que está no plano diretor também. Porque, na verdade, é uma emenda aditiva mesmo. Tem que se alterar aqui, senhor presidente. Então, essa emenda ela está aditivando ao artigo 54, inciso 5, que trata da assistência social do município. Conforme eu estava dizendo, eu participei de todas as reuniões a nível de legislativo e executivo quando nós estávamos discutindo o projeto original. E, na discussão desse projeto original, eu fiz algumas considerações a respeito do plano diretor, e essas considerações realmente vieram já com as autorizações. Quando veio a esta casa, quando esse projeto veio a esta casa, conduzido aí pelo executivo, essas alterações já haviam sido feitas. Eu pude averiguar essa situação. Mas, no caso, esta aqui, especificamente, não veio, então eu fiz essa emenda, juntamente, que é no campo da assistência social. Vereador, eu acho que é na educação que você fez essa emenda. É na parte da educação, que é a inclusão das crianças especiais. A assistência social foi no orçamento que Vossa Excelência fez. Vereador, então tem coisa errada nisso, porque está aqui escrito no projeto original assistência social. Está escrito aqui, assistência social. Artigo 54. Mas, se houve alguma coisa errada aqui, eu creio que a casa aqui vai consertar, a gente vai pedir para ser consertado. Mas o importante é a emenda de Vossa Excelência colocar para a gente poder votar. Isso que é importante. Essa emenda é o seguinte, é para consolidar um programa de atendimento especial aos alunos oriundos de famílias efetiva e emocionalmente instáveis e que sofrem distintas formas de violência física e moral, e aos alunos com necessidades especiais e portadores de deficiência. Nós sabemos que nós não temos esse plano aqui no município. Os alunos aqui que necessitam dessa assistência diferenciada, aqueles alunos que precisam de uma atenção maior, eles têm que ser assistidos de uma forma diferenciada. E nós então estamos fazendo esta emenda, implementando esta emenda, para que o executivo, de hora em diante, do momento que esse plano se tornar realidade, virar uma lei, ele fique na obrigação de dar uma assistência a estes alunos da nossa rede escolar, coisa que nós não temos hoje em dia. Então, a partir desse momento, se nós vereadores fizermos a aprovação dessa emenda, o executivo ficará na obrigação de dar uma atenção especial a esses alunos especiais. Então, é isso que nós estamos colocando aqui nesse momento. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Senhor presidente. Palavra, vereadora Lúcia. Só para acrescentar, com relação, porque quando foi a votação, vou falar dessa também, que é na parte da educação mesmo, vereador Oswaldo, que nós discutimos um dia aqui na casa e foi visto essa situação por Vossa Excelência dentro daquele artigo que nós estávamos discutindo. Então, é dentro da educação, acabei de comprovar aqui. E também, eu vou falar só com relação à emenda aditiva, só para constar a 22, que eu não falei sobre ela, eu posso falar, então, depois da votação dessa emenda, certo, senhor presidente? Não. Posso falar depois da emenda aditiva, porque eu não li o conteúdo dela para constar. Nós falamos só e deveria constar agora, na segunda votação, a leitura só da 22. Mas a 22 já foi aprovada. Não, eu sei, só para ler, para poder o público saber. Na discussão quando for votar o plano, você fala. Certo, muito obrigada. Está em votação o projeto de emenda número 21 ao projeto de lei complementar número 2/2013. O quórum de aprovação de 2/3. O processo de votação é nominal.
O vereador que estiver de acordo, responda sim à chamada. O vereador que não estiver de acordo, responda não à chamada. Vereadora Érica Tereza Coitinho Afonso. Vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Sim. Vereadora Lucelena Nádia Gonçalves. Sim. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza. Sim. Vereador Luiz Maurício Coutinho. Sim. Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa. Sim. Vereador Oswaldo Ferreira. Vereador Robson do Amaral Rodrigues. Sim. Aprovado. Está em discussão o projeto de lei complementar número 2, de 22 de outubro de 2013. Dispõe sobre o plano diretor participativo de Bananal. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, vereador Oswaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, é com uma grata satisfação que nós estamos colocando agora em segunda votação esse plano, que é um plano que dirigirá o município para os anos futuros. Esse plano, que é um plano diretor, ele já deveria estar, conforme determina a Constituição de 88, já deveria estar valendo. Mas, em nosso município, ele está chegando com um pouco de atraso. Evidentemente que é um plano constituído por inúmeros artigos, e eu vou dizer aqui, são 479 artigos, que vai dirigir o município do momento que ele for aprovado aqui e sancionado pelo Executivo. E quando a gente fala do plano diretor, a gente fala de todas as áreas em que se pratica a municipalidade: cultura, educação, transporte, assistência social, saúde e etc. Inclusive, um dos mais importantes dentro do plano diretor é a questão do zoneamento urbano. Todos nós sabemos que as cidades no Brasil crescem de forma desordenada. Mas, com esse plano diretor aqui em mãos, dificilmente isso acontecerá. Até porque o município, que já tem as suas responsabilidades, terá responsabilidade muito maior ainda, porque vai estar escrito na lei conforme a cidade deve crescer. Nenhuma construção será feita mais no município sem que se atenha a esse plano. É de suma importância que o responsável pelo Executivo possa, junto ao seu setor de engenharia, estar atento para esse fato e obedecer, porque são normas que deverão ser seguidas. E eu cito um caso até da emenda da vereadora Lúcia Nader, né, que é uma audaciosa nesse sentido, que é a construção de um aeroporto aqui no nosso município. Está previsto no plano diretor. Quiçá seja daqui 10, 20, ou 30, ou 50 anos, mas existe uma previsão para o futuro, né? Nada impede que isso aconteça aqui. Então, para nós, é uma grata satisfação nesse momento nós estarmos entregando ao povo bananalense o plano diretor do município e que os responsáveis pela administração desse nosso município, que nós tanto amamos, sejam realmente responsáveis e possam, em tudo que for fazer, averiguar o que está escrito nesse plano. E, de outra forma, nós temos que dizer também, conforme eu sempre digo aqui nesta Câmara, nenhuma lei existe para ser eterna. As leis, elas são feitas justamente para serem modificadas. E eu digo que até a própria Constituição Federal do Brasil previu em seu texto as emendas constitucionais,
Quer dizer, quando a Constituição brasileira foi feita, ela previu que também ela poderia ser modificada, como está sendo modificada constantemente. Então, esse plano diretor, ele não há de ser eterno da forma que ele vai sair daqui. Com certeza, ele vai receber inúmeras outras modificações para o futuro, mas que seja bem aplicado para que os nossos munícipes tenham uma vida mais digna, obedecendo a esta lei. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Érica. Também fico muito feliz com a votação hoje, né? Hoje realmente está nascendo o nosso plano diretor aí. Mas, por outro lado, também fico triste, doutor Oswaldo, porque a gente sabe que foi um trabalho, né, árduo de muito tempo, algumas pessoas da comunidade também participando, que têm interesse, né, no melhor para Bananal. E eu fico assim, me questionando, às vezes, me pergunto, da questão do futuro. A gente sabe que tem pessoas na cidade, várias pessoas, que têm pretensões políticas, né, de vir candidato a prefeito. E essas pessoas são chamados candidato paraquedas, né, que chega no período eleitoral, vem com plano de governo, falso plano, e, na verdade, até um plano de governo que um candidato for apresentar, ele vai ter que estar baseado nesse plano diretor. Ele não vai poder criar um plano diretor fora da realidade que está aqui. E a gente conhece várias pessoas que falam, né, que a gente escuta, zum, que serão candidatos a prefeito, mas que, na verdade, nunca participou de uma discussão do plano diretor, né? E eu acho que essas pessoas que realmente têm interesse em ser candidato a prefeito, a Câmara está aqui aberta, entendeu? Se eles quiserem, até uma cópia do plano, para já ir estudando, entendeu? Para poder, futuramente, se eleito for, claro, um será eleito, né? Colocar realmente em prática todo esse trabalho, que foi um trabalho cansativo, na verdade, né, vereadora Lúcia? A gente ficou aqui, às vezes, até de madrugada com o professor Elvio, né? Sem comer, sem nada, várias pessoas da comunidade auxiliando, pessoas com conhecimento dentro de algumas áreas, como o caso do Paulo, né, que é uma pessoa do Instituto, né, da questão do meio ambiente, que entende, outros com outros conhecimentos, trazendo, né, cada um a sua colaboração. E, graças a Deus, entendeu? Hoje o plano está sendo votado, o plano diretor do município, e volto a repetir, entendeu? Eu acho que todas aquelas pessoas que têm realmente pretensão política de vir administrar a cidade deveria, entendeu? Na verdade, ter um plano desse para poder já acompanhando desde já, porque não adianta vir depois com um plano de governo mentiroso, que eu serei a primeira a falar, isso fora da realidade, isso não está no plano diretor. O prefeito não vai poder fazer isso, porque isso não consta do plano diretor, e o plano diretor é uma lei, e ela tem que ser, como lei, ela tem que ser seguida na íntegra. No momento é só. Palavra, vereadora Lúcia. Como eu falei na outra vez, na primeira votação, eu fico muito emocionada, porque, na verdade, não foram 1 ano, 2 anos de luta dentro desse plano diretor. O plano diretor começou lá atrás com o Hilton, passou pela Miriam, veio pelo Davi e hoje está nessa casa para votação. Então, se contarmos 4, 8, 12, foram 16 anos de luta para que o plano diretor fosse aprovado hoje em segundo turno. E eu tenho orgulho em falar que essa vereadora fez parte desse estudo, desse plano diretor. Eu dei a minha vida em cima e sempre cobrei, desde quando entrei como vereadora nesta casa, pelo plano diretor. Porque sem plano ninguém pode ter ação para governar uma cidade. Essa é a realidade. São ações concretas que têm que acontecer. E a lei é clara. Mesmo que as leis possam ser modificadas, adaptadas à nossa realidade no mundo de hoje, mas elas têm que ser seguidas. E da maneira como está sendo colocada, as leis vão estar facilitando, porque nós temos uma geografia muito complicada dentro do nosso município. E nós podemos ver a construção já das casas. Tem lugares que já estão praticamente, podem vir abaixo, descer morro com construções. Isso precisa ser alertado, precisa ser colocado. Como Vossa Excelência coloca, quem for quer que seja candidato, a partir de pensar realmente
é no planejamento, e não ações colocar no plano de governo, várias ações que não poderão ser representadas, mas sim coisas fáceis que podem ser resolvidas. Mas, voltando com relação ao plano diretor, eu quero agradecer imensamente ao seu Elvio, Rogério, as pessoas da Fundunesp, porque, na verdade, isso veio com a verba da Petrobras, né, para que pudesse ser feito no nosso município, através da Fundunesp. Seríssimo, falei com o doutor Elvio essa semana, ele ficou muito feliz de estar aqui nessa casa, para poder ver como que ficou, e já se prontificou para ajudar nas ações que vão ser necessárias de modificações da legislação, principalmente na parte de planejamento urbano, arquitetura, que precisa ser acompanhada e realmente respeitada, que é o caso do nosso centro histórico, né? Dessas fachadas, dessas colocações abusivas, que a lei determina, mas que não são cumpridas. E tem lei para ser cumprida. Então, isso vem enriquecer as outras leis que já existem e determinar os segmentos, as ações de quem estiver governando e quem vier a governar, a ser determinado, coerente, incisivo e nas decisões e realmente fazer aquilo que deve ser feito. Não se pode olhar a quem, mas as pessoas. E quando o doutor Oswaldo falou de uma das minhas emendas, a questão do aeroporto, já existe um estudo para fazer o aeroporto. Que seja aeroporto, que seja heliporto, mas tem que estar previsto. Bananal é uma cidade turística. Bananal está no eixo do Rio e São Paulo, 200 quilômetros do Rio, 300 de São Paulo, está no meio do caminho. Hoje os executivos não têm muito tempo, nem nada, e precisam vir para fazer alguma coisa, um deputado mesmo, tudo isso, e facilitar o estrangeiro até chegar em São Paulo, ou em qualquer lugar que seja, e venha de avião ou venha de helicóptero no nosso município. Isso não é ser audacioso, é acreditar, ter um sonho, e realmente ele vai se tornar realidade. Não sei se estarei aqui, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas, na verdade, eu tenho certeza disso, como também é audaciosa para ser o embutimento dos fios dentro do município. Isso está previsto também no plano diretor, uma luta dessa vereadora. A questão do teleférico, a questão do trem turístico, que não precisa chegar na cidade, mas que pode chegar num polo, onde tem a água, tem tudo isso. Então, são ações concretas, que com projetos e com vontade política de realizar, o nosso município pode ser realizado. E, principalmente, com esse plano, com essas emendas que fizemos, vão poder ajudar essas pessoas que já têm as suas residências consolidadas nessas áreas de APP, à beira dos rios, e outras construções dentro do próprio município. Então, isso é importante, porque vem atender, nós estamos aqui com emendas e com colocações no todo para o município. Nós temos uma extensão territorial rural de 600 e poucos quilômetros. Então, isso, uma população que diz o censo de 11.200 e poucos habitantes, que, na verdade, com fluxo turístico, com a sazonalidade que a gente fala, tem aumentado gradativamente, e além até que os próprios munícipes que não acreditavam nisso, hoje sentem nessa visitação, nessa parte. Então, esse projeto chamado Plano Diretor, que eu tenho orgulho de ter trabalhado todos esses anos, inclusive, essa vereadora foi até coisa de uma ação pública com relação ao nome dela, com relação à prefeitura, que era funcionária fantasma, que foi absolvida pela Justiça de Bananal, pela juíza, porque mostrou sempre o seu trabalho, nunca trabalhou em prol da sua pessoa, mas em prol da sua comunidade. E isso me enriquece, me deixa mais aliviada e prova, mais uma vez, para a população, que a vereadora Luciana é uma pessoa de caráter, trabalhadora e que sempre esteve à frente dos trabalhos com relação à sua cidade. Isso me orgulha muito de poder hoje, que achei que não pudesse estar aqui hoje, para essa segunda votação. Mas, graças a Deus, pude estar aqui hoje e agradeço a Deus a todo momento de poder estar aqui hoje falando, mesmo com dificuldade,
mas falando de um projeto de verdade, de uma ação fortemente colocada aqui dentro desse projeto, com leis adequadas e por pessoas super responsáveis que trabalharam, está votando favorável hoje nesse projeto. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Robson. Senhor presidente, só para complementar, na primeira apresentação, primeira votação do projeto, eu não teci nenhum comentário, mas esperava que estivessem aqui presentes as pessoas que fizeram parte desse trabalho, desse projeto tão importante para o município. Como disse muito bem a vereadora Lúcia, quero parabenizar aqui hoje e deixar todas essas pessoas que estiverem envolvidas, que estiverem nos ouvindo agora aí, meus parabéns a vocês pela dedicação, né, pela luta, pelo compromisso de fazer isso acontecer. E a vereadora Lúcia está de parabéns no fundo do coração, porque ela, sim, acompanha esse trabalho desde 2004, na gestão do Dr. Wilton ainda, né, de se aprovar, de se trabalhar, de se discutir esse plano diretor para o município. E levou tempo, né? São quase 16 anos aí que a vereadora disse aí, e para que esse plano fosse concretizado. Tem, lógico, algumas coisas ali dentro do plano que, um pouco que eu pude ver, uma preocupação sobre, por exemplo, o nosso polo industrial, né, onde pudesse ser implantado um polo industrial dentro do nosso município. Ele foi designado ali na área próximo à Rica. Eu, até na oportunidade, disse que teria que ser também na região ali da Fazendinha, do Resgate, é uma área ali também, está mais próximo da Dutra, mas eu tinha que ter apresentado uma emenda talvez modificativa, mas a doutora Sara ficou de me ajudar, coitada, e também a gente com o tempo corre para lá, corre para cá, e acabou isso não acontecendo, mas isso nada nos impede para o futuro de apresentar essa emenda e fazer essa emenda modificativa, né, de mudar também. E também sobre o zoneamento, dentro da cidade, algumas partes aí que a gente vai ver aí das pessoas acostumarem a saber que agora é lei, que tem que cumprir a lei do plano diretor. Então, esperamos que, de fato, o próximo gestor, a atual gestora, possa, daqui para frente, já se preocupar com isso, trazer junto com ela pessoas competentes, pessoas sérias, para poder cumprir esse plano diretor tão importante que nós estaremos aprovando hoje aqui nessa casa. Então, só quero deixar aqui, senhor presidente, de dizer que não participei das algumas reuniões que fizeram, né, que ficaram até de madrugada, alguns companheiros aí, que até na oportunidade eu tinha um outro compromisso de trabalho, e muitas das vezes chegava tarde, não tinha horário de chegar em casa. Eu trabalhei com o Engevix 2 anos ali em Arapeí, então não tinha dia, chegava 10, 11 horas da noite, cansado, às vezes tem dia que chegava mais cedo, mas não participei de fato presente nesse projeto, mas tinha ali atrás desse projeto pessoas a quem eu confiava, a quem eu confio no trabalho como foi feito aqui. Então, com certeza o meu voto será favorável ao projeto e parabenizar mais uma vez as pessoas envolvidas nesse projeto tão importante para a nossa cidade. Com a palavra, a vereadora Marinha. A vereadora Lúcia está dizendo ali que é um sonho, e uma vez eu falei isso para um padre, que eu tinha um sonho de fazer uma capela, e ele disse para mim assim, conta para mais 2 ou 3 pessoas, porque sonho só é realizado quando tem mais alguém que participa dele. Então, se é o sonho de um dia ter um aeroporto, vai ter, se Deus quiser, o teleférico, vai ter todos os nossos sonhos. Porque, na verdade, a gente sonha com tanta coisa bonita, com tanta coisa. Agora, o Robinho dizendo, o vereador dizendo que ele falou alguma coisa sobre a Fazendinha. Assim que eu entrei aqui, eu fiz um projeto pedindo à senhora prefeita que fizesse alguma coisa lá na Fazendinha, porque é uma terra maravilhosa. Eu dei uma catequese lá, então as pessoas que plantam lá, que estão lá e plantando, precisam de ver que maravilha. Então, o meu sonho seria que aqui em Paraná um dia tivesse uma horta
que a gente pudesse empenhar vários meninos, de manhã, de tarde, dentro dessa horta. Eu e mais duas pessoas fomos buscar um modelo em Coatis. É a coisa mais linda, mas tem que ter parceria da prefeitura. Porque, se não tiver a parceria da prefeitura, não tem nada feito. Lá tem desde da codorna até o boi, dentro dessa horta. E um espaço tão pequeno que dá para fazer tudo. Os meninos fazem parte, vão para a escola, voltam da escola. Quem estuda de manhã trabalha à tarde, quem estuda à tarde trabalha de manhã. Tem guarda, tem tudo preparado, bonitinho. E, uma vez por semana, oferece à cidade a verdura na parte da manhã e na parte da tarde. Gente, é a coisa mais linda. Eu vim de lá com esse sonho, falei, mas a prefeita não me deu ouvido. Fiz o projeto, até hoje nada resolvido. Então, gente, sonho é sonho. Eu hoje fico feliz por saber que esse projeto está sendo votado, e mais o CONCID, né, que é o Conselho da Cidade. Porque eu acho que aonde existe um projeto desse, o participativo, que vai botar o plano diretor aí para ajudar, ninguém mais vai, nenhum prefeito vai vir com a intenção só dele, só ele fazer as coisas. Então, primeiro ele vai ter que ver a cidade inteira se é de acordo, que arranca, que tira ou que põe. Ou entrar dentro do CONCID para saber quem são os conselheiros da cidade, e tomar a Deus que sejam bem procurados, são pessoas com a cabeça formada e com o Espírito de Deus iluminoso para fazer as coisas boas. Que eu tenho na minha certeza de que esses dois planos hoje vai ser uma luta maravilhosa, um final de 2014, felizes o dia que esse plano entrar em vigor, e esse CONCID também. Era isso que eu tinha a dizer. Que Deus abençoe a cada um de nós, a cada um bananalense, e aqueles que estão vindo de fora, como o nosso professor ali, e que vai lutar também, porque quem vem com um sonho para Bananal. E nós, bananalenses, aqui temos o sonho, mas não temos a coragem de enfrentar esse sonho. É só isso que falta aí, gente. Precisa ter coragem, apanhando, caindo, levantando e se formando de novo, tá? Então, é só isso por hoje. Eu estou de acordo com tudo isso e peço as bênçãos de Deus, tá? Boa noite. Palavra. Também quero aí parabenizar o grupo de estudo do plano diretor, a vereadora Lúcia, que sempre aí está empolgada, lutando, né? Eu pude pegar o finalzinho, né? Quando a gente ganhou a eleição, estava terminando o plano diretor, e eu vim em algumas reuniões aqui na Câmara Municipal, participei também de algumas audiências, o Poder Executivo também desempenhou muito bem, adequou algumas coisas que não estavam de acordo, e, finalmente, está acontecendo aí o plano diretor do município. Todo município precisa ter. Mas aí 479 artigos, né, como eu disse da outra vez, vão agradar algumas pessoas, outras vão desagradar, mas é importante ter o plano diretor dentro do município, né? Como a vereadora Lúcia colocou também, a questão geográfica da nossa cidade, Bananal, é muito complicada, né? Há várias áreas de APP, da APA. Eu fico preocupado com o meu bairro também, Boa Esperança, né? A questão geográfica, vários estudos já foram feitos, que também lá na parte alta tem uma trinca. Então, tudo isso é preocupado. Então, que essas leis sejam cumpridas, como a vereadora Érica colocou, os próximos pretendentes a prefeito têm uma lei a seguir, não pode fazer nada que venha da cabeça. Então, passa a conhecer o nosso plano diretor aí do município. Então, quero parabenizar todos que estiveram envolvidos aí nesse trabalho excelente há mais de 16 anos. E, finalmente, está sendo concretizado agora no ano de 2016. E vamos ter muito trabalho pela 14, e vamos ter muito trabalho pela frente. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Todos já fizeram as suas colocações. Como a Lúcia falou, quando eu cheguei aqui, retornando em 2001, a gente já ouvia falar desse plano diretor. Então, como eu falei na votação em primeiro turno, né, hoje vai ser um dia histórico e muito importante para a Câmara Municipal da Estância Turística de Bananal, pois nós estamos entregando para a população um plano
que vai ajudar a organizar a cidade e, com certeza, trará uma qualidade de vida melhor para todos os munícipes. Está em votação em segundo turno o projeto de lei complementar número 2, de 22 de outubro de 2013, que dispõe sobre o plano diretor participativo de Bananal. O quórum de aprovação é de 2/3. O processo de votação é o nominal. O vereador que estiver de acordo responda sim à chamada. O vereador que não estiver de acordo responda não à chamada. Vereadora Érica Tereza Coitinho Afonso. Sim. Vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Sim. Vereadora Lucelena Nádia Gonçalves. Sim. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza. Sim. Vereador Luiz Maurício Coutinho. Sim. Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa. Vereador Sim. Oswaldo Ferreira. Sim. Vereador Robson do Amaral Rodrigues. Sim. Aprovado. Está em discussão, em segundo turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 3, de 17 de outubro de 2014. Altera o artigo 119 da Lei Orgânica do Município de Bananal e da outras providências. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Esse projeto que altera o artigo 119 é o reajuste, né, do Poder Executivo, que passa de maio, de junho para janeiro para janeiro, né? Então, esse projeto de emenda, nós votamos em primeiro turno, estamos votando em segundo turno com relação a prefeito executivo solicitando que o reajuste dos funcionários municipais passem de maio para janeiro. Né? Então, isso é favorável. Que bom que janeiro os funcionários já vão estar recebendo esse reajuste. Né? Janeiro paga fevereiro, paga em janeiro mesmo. Que bom, porque, na verdade, veio de encontro, também vai ter aumento salarial, e esse reajuste, vindo no início do ano, melhora a situação para todos. Que, na verdade, para a prefeitura é um grande ganho, porque, quando chega no meio do ano, a questão do orçamento, às vezes, está balanceado, e não pode dar esse reajuste para os funcionários. Muito inteligente e aceitável, o que nós queremos e votamos, com relação a essa mudança do reajuste para a partir de janeiro de cada ano. Eu voto favorável. Com a palavra, a vereadora Érica. Nós estamos votando hoje esse projeto, né, pela segunda vez. Já foi votado o primeiro turno, uma sessão extraordinária, onde a gente colocou, né, eu, vereador Oswaldo, vereadora Lúcia, que eu me recorde, a importância de estar fazendo esse reajuste no mês de janeiro, porque janeiro é a data base onde a União, o governo federal, dá o aumento para todos os assalariados, né, de INSS, o salário básico do Brasil, né, vamos colocar dessa forma, da população brasileira, dos trabalhadores brasileiros. Então, a gente até espera que, porque a gente sabe, né, como eu coloquei da outra vez, que a Constituição é bem clara, onde ela fala que nenhum trabalhador pode ganhar menos que o salário mínimo vigente. E a gente espera que, que a prefeita realmente possa estar cumprindo essa determinação, essa lei, entendeu, de estar fazendo esse reajuste no mês de janeiro, para poder não chegar na situação que hoje se encontra. O salário dos funcionários está tudo igualado, né? O funcionário hoje, o motorista, ele ganha o mesmo que os serviços gerais. O professor, o salário dele já está quase igualando com do motorista, enfim, entendeu? Não tem aquela progressão, aquela questão assim de se você tem um trabalho que é onde existe um certo grau de estudo mais avançado, ou se a sua prova foi mais difícil para você ingressar na carreira como trabalhador, entendeu? Chega na hora, você acaba, entendeu? Como não há o reajuste, você acaba ganhando todo mundo igual, entendeu? Isso causa muita insatisfação nos funcionários. Eles ficam muito insatisfeitos, entendeu? É uma cobrança geral dos funcionários da prefeitura, que hoje trabalham, a maioria, ganhando o salário mínimo. Muitos deles até pede afastamento, entendeu, para poder trabalhar em outro lugar, porque, infelizmente, a gente sabe que o salário mínimo
do Brasil ainda não está, entendeu, naquele sonho que a gente gostaria que fosse, né, que desse realmente para suprir as necessidades básicas do cidadão brasileiro. Então, a gente espera que a prefeita, a partir de janeiro, realmente tenha condições de estar dando esse reajuste para não acontecer igual aconteceu o ano retrasado, que ela não deu reajuste, ela deu esse ano, no mês de maio. Eles ficaram defasados com essa questão dos 6%, que, na verdade, tinham que receber 12% do seu reajuste, e, com isso, eles acabam tendo perda, né? E a gente tem que valorizar os nossos funcionários, porque o funcionário, quando ele é bem remunerado, ele se sente valorizado. E, com certeza, o trabalho, a troca que ele faz com a clientela dele é muito maior, porque ele se sente uma pessoa valorizada. Então, ele trabalha com mais ânimo, ele se sente reconhecido, né? E a gente sabe que, né, primeiro vem a vocação, depois vem a questão financeira. Mas a gente sabe que dinheiro é bom, todo mundo gosta, entendeu? E todo mundo quer ganhar bem, todo mundo quer viver bem. Esse é o sonho de todo brasileiro, é o sonho de toda a população, né? A gente ter pelo menos uma vida digna, né? Pelo menos ter condições de receber aquele dinheiro que dê para você comprar um remédio, para você não viver aquele cidadão de papel, ter seus direitos, mas, na verdade, só no papel. Ter que ficar aí mendigando, pedindo remédio em prefeitura, pedindo cesta básica, pedindo para alguém pagar a sua conta de luz. Na verdade, ninguém quer isso. Todo mundo, eu tenho certeza, que vive numa vida dessa de pedinte, na verdade, ele não queria estar nessa situação. Ele queria ter dignidade para viver. Então, espero que a prefeita, ao dar esse reajuste em janeiro para os funcionários, ela dê também esse reajuste que ficou atrasado, né, que não foi dado no primeiro ano que ela entrou, entendeu? Votarei favorável ao projeto, mas já faço, desde já, em nome de todos os funcionários da prefeitura, esse apelo aí em relação a esse reajuste para os funcionários da nossa Prefeitura Municipal de Bananal. Vereador Oswaldo. Senhor presidente, como bem lembrou a vereadora Érica, né, já votamos esse projeto de lei em primeiro turno, em sessão extraordinária. E como manda a lei, modificações na lei orgânica devem ser votadas em segundo turno, né? É o que estamos fazendo aqui, já numa sessão ordinária. E, indo direto ao projeto, apenas complementando o que as nobres colegas vereadoras disseram até o momento, é apenas para se adequar o certo ao agradável, porque o governo federal ele concede um reajuste ao salário mínimo, baseado na inflação do ano, no mês de janeiro. E é justo que a prefeitura também faça esse reajuste no mês de janeiro. Não há motivos para que se espere que meses depois seja feito esse reajuste. E o que nós dissemos na sessão passada, e voltamos a repetir, é que a prefeitura, quando da concessão desse reajuste, o faça realmente com justiça, porque nos anos passados nós temos visto que aquelas pessoas que ganham acima do salário mínimo têm recebido esse reajuste de forma diferenciada, ou seja, a menor. E o que é que está acontecendo? Essas pessoas que ganham acima do salário mínimo, na verdade, está vendo o seu salário sendo reduzido e daqui a pouco todo mundo na prefeitura vai ganhar o salário mínimo. Então, esperamos que a prefeitura possa, dessa vez, ao menos dessa vez, conceder o reajuste com igualdade para todos. E eu faço um comparativo com o governo federal, com as pessoas que se aposentaram. As pessoas que se aposentaram com um salário elevado, ou seja, aquelas que se aposentaram com um salário, às vezes no teto, que o INSS paga hoje, que é, se não me engano, R$ 4.900, hoje estão ganhando 3 mil ou até menos. É uma injustiça que se faz com o aposentado. E eu me alongo mais porque te faço um comparativo, que a dona Marinha falou agora há pouco, para apenas um comparativo, em relação ao lanche que é fornecido às pessoas carentes que dependem do hospital público, que tem que ir a Taubaté. Eu sempre achei
uma injustiça ter que transferir os nossos doentes para a cidade de Taubaté, e eu não estou, Vossas Excelências não me deixam negar aqui, porque eu acho que você tem que trazer a saúde para perto do cidadão e não levar ela para longe. Eu não estou me afastando do tema, porque apenas, senhor presidente, eu estou comparando a situação. E eu volto a falar do salário, porque o que me deixa ridicularizado aqui nesse país é a tal da corrupção. Sabe? O que se vê de corrupção são dezenas de bilhões tirados dos cofres públicos, e esse dinheiro deveriam estar nos cofres públicos, justamente para estar valorizando aqueles aposentados e as pessoas que hoje têm o direito de receber um salário digno. E eu falei isso hoje aqui quando falei da Sabesp. Por quê? Porque na Sabesp, pelo menos aqui em Bananal, os funcionários trabalham contentes, porque são valorizados. E não é o que nós temos visto na Prefeitura Municipal de Bananal, onde os funcionários não estão contentes com o que recebem, principalmente aqueles que merecem ganhar mais e não estão ganhando. E até aquele que ganha salário mínimo, eles poderiam estar ganhando um salário melhor. Mas os prefeitos ficam amordaçados porque as suas receitas não têm vindo a contento. Eles não têm, na maioria das vezes, o dinheiro para valorizar o funcionário. E, às vezes, é fruto de uma corrupção nesse país que nós não podemos mais aceitar. Eu espero que, depois da apuração dessa corrupção na Petrobras e na corrupção em outros modelos de entidades da associação, sejam no Estado, sejam no município, e não estou me referindo a partidos, não, seja que partido for, as pessoas devem pagar e aprender que corrupção nesse país deve acabar. Nós temos que ter um modelo de gente honesta aqui desse país, que possa dirigir esse país com honestidade, e que os cofres públicos, sejam municipais, estaduais ou federais, possam realmente administrar o dinheiro público com dignidade, para poder estar valorizando os nossos funcionários. E eu estou falando isso para fazer um paradigma com esse projeto. Eu espero que realmente esse projeto seja um início de um trabalho que possa valorizar os funcionários, porque o funcionário valorizado, o funcionário contente, faz com que o seu trabalho renda, com que a prefeitura possa prestar um serviço com mais dignidade para a população. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Não, pode falar, está em discussão o projeto. Com relação à discussão ao projeto mesmo, aproveitando essa questão que você fez de paradigma dos aposentados, hoje se escutando que vai ser retirado também a questão do direito, né, de pensão por invalidez e outras situações vão ser revistas para ser retiradas também. Certo? Você imagina que caos que vai acontecer nessa questão do INSS. Eu sou aposentada também da prefeitura. E sempre falei nessa casa que hoje a aposentadoria de uma pessoa que trabalhou 30 anos não é R$800. É um absurdo. Então, que possa rever, que seja ouvida a voz de vocês que já falaram aí, de outros vereadores que vão falar, com relação a essa situação. Que faça realmente um plano de carreira para os funcionários municipais. Não só essa discussão que nós estamos colocando hoje, que veio de encontro, pelo menos para dar um primeiro passo, né, do reajuste, mas que venha mesmo essa reestruturação e possa ser valorizado o funcionário público municipal, que é uma vergonha. Obrigado pela parte. Palavra, vereador Furreca. Também votei favorável no primeiro turno, né, desse reajuste. Quero parabenizar a prefeita, né, está trazendo essa data para janeiro, que é merecido mesmo, e também aí confirmar, né, realmente o plano de carreira se faz necessário aqui dentro do município. Exemplo que eu venho da área da saúde, né, não desmerecendo, que eu também fui agente comunitário de saúde, mas hoje o agente comunitário de saúde está ganhando mais do que o técnico de enfermagem, né? Então está todo mundo igualando ao salário mínimo, então é importante. Então, primeiro, parabéns, vou votar favorável de novo nesse segundo túnel, e que seja aí revisto o plano de carreira para os funcionários municipais de cada categoria, de cada setor do município. Com a palavra, vereador Robson. Senhor presidente, um projeto muito bem colocado aí pela prefeita, mudando, né, a data da revisão geral anual dos servidores municipal de maio para janeiro.
No artigo 119, ele diz o seguinte: a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na data do dia 1º de maio, sem distinção entre classes e categorias e de índices, conforme os preceitos constitucionais. Então, a Lei 119 diz isso. Então, ela está mudando agora para janeiro. Esperamos aí que, de fato, como os colegas falaram, bem disse aí o vereador Oswaldo, a prefeita, no ano de 2005, quando ela foi prefeita do primeiro mandato, ela fez a reestruturação de cargos. Dentro dessa reestruturação de cargos, existiam algumas colocações em termos de anos, né, trabalhado. A cada 5 anos teria uma porcentagem no salário dos funcionários. Naquela oportunidade foi muito bem discutido, foi aprovado. Até então, houve então essa diferenciação, né, de tempo de serviço. Então, os funcionários ficaram naquela época satisfeitos com a reestruturação de cargos. Só que aquilo ficou só naquele ano, 2006, e depois as coisas não andaram mais. Então, se tivesse acompanhado de fato essa reestruturação com os índices que o governo repassa todos os anos em cima do salário mínimo, hoje, com certeza, os funcionários da prefeitura estariam satisfeitos com os valores que eles iriam receber. Mas isso, de fato, não aconteceu, e o que está acontecendo agora é pessoas que têm, inclusive, nível de faculdade, de estudo, técnicos, de enfermagem, tem que funcionar, como diz o Forreca, falou aqui, tem funcionários, a gente ganhando igual ou até mais do que esses profissionais. Então, eu acho que tem que ter novamente, se rever também esta reestruturação de cargos dentro do município, e que, de fato, agora em janeiro, possa, então, vir essa revisão geral anual, né, que o governo federal repassa a seus aposentados, a nossos assalariados do Brasil, e que o prefeito possa, a dona Miriam, possa aí cumprir com essa nova data, que é janeiro, esse reajuste aos nossos funcionários. O que diz, presidente? Com a palavra, vereador Martins. Alô. Quero parabenizar a prefeita também, né, por essa data vir para janeiro. Logicamente que vai favorecer vários funcionários. E eu continuo sempre dizendo, a inflação nossa é uma grande mentira. Não existe inflação de 6%. Isso é a maior mentira para 200 milhões de habitantes. Eu não entendo por que a Previdência aceita você, por exemplo, pagar 10 salários mínimos e quando você aposentar, você recebe 2, 3 salários mínimos. Temos aqui exemplo da nossa vereadora, a Lúcia, trabalhou 30 anos para ganhar essa miséria de R$800. Então, quer dizer, eu acho que isso aí no Brasil é a coisa mais injusta do mundo. Agora, logicamente que a gente queria que todo funcionário da prefeitura tivesse o seu plano. E isso aí, logicamente, que viria ao encontro de todos, né? Porque se a pessoa ganha aí R$1.500, você tem 6%, só aquele que ganha o salário mínimo. O que ganha R$1.500 não chega a 6%. Provavelmente é 3,5%. Isso aí é certeza absoluta. Então, eu acho que tem que ser revisto e o plano de carreira do nosso funcionário, ele tem que existir. Se não existir o plano de carreira, o nosso funcionário vai aposentar 100% com o salário mínimo. E voto favorável, com certeza. Pois não. É uma pena ao som. Então, vereador Martins, com relação a essa colocação de Vossa Excelência, do plano de carreira, o plano de carreira existe. Abril de 2008 está aí, só que não está sendo cumprido, infelizmente. Está em votação, em segundo turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 003, de 17 de outubro de 2014. O quórum de aprovação de 2/3. O processo de votação é nominal. O vereador que estiver de acordo, responda sim à chamada. O vereador que não estiver de acordo, responda não à chamada. Vereadora Érica Tereza Coitinho Afonso. Sim. Vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Sim. Vereadora Lucelena Nádia Gonçalves. Sim. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza. Sim. Vereador Luiz Maurício Coutinho. Sim. Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa. Sim. Vereador Oswaldo Ferreira. Sim. Vereador Robson do Amaral Rodrigues. Sim.
Aprovado. Está em discussão, em primeiro turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 4, de 17 de outubro de 2014. Altera os incisos 1 e 2 do artigo 161-A e acrescenta parágrafo único e incisos ao artigo 161-A da Lei Orgânica do Município de Bananal e da outras providências. Com a palavra, vereador Oswaldo. Senhor presidente, esse projeto de emenda à lei orgânica, né, que, como eu havia dito anteriormente, deverá passar pelo plenário por 2 vezes, sendo esta a primeira, de forma que vem alterar datas para que o município possa emitir o plano plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual a esta casa. Esta emenda já deveria ter sido colocada aqui para nós já há mais tempo. Até porque é um ganho de tempo para que o município possa elaborar estas leis e mandar para esta casa, e um tempo também maior para que o legislativo possa averiguar de forma mais correta e com mais tempo estas leis que têm um cunho importantíssimo para o município, porque lida justamente com o orçamento e as finanças. O plano plurianual, né, que na legislação passada vinha de forma diferenciada, deve vir, então, por exemplo, através desse projeto de lei, até 30 de abril do primeiro ano de mandato, né? E devolvido até 30/6 do mesmo ano, isso no primeiro ano. E a LDO, que será encaminhada até 30 de abril e devolvido até 30 de junho, isso no primeiro ano do mandato. No segundo ano, no primeiro ano do mandato, eu acho que eu fiz uma confusão aqui. Durante o ano, os anos normais. Já no primeiro ano do mandato é que essas leis deverão, a LDO será encaminhada à Câmara Municipal até 30 de julho e devolvido até 30 de setembro. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, até 15 de outubro. Deverá ser enviado para nós e votada até o final da sessão legislativa, ou seja, até 31 de dezembro. Esses prazos são justamente para dar maior tempo, né, para que ambas as casas, seja do Executivo quanto do Legislativo, estarem elaborando e o Legislativo estudando, para que a gente possa fazer as nossas emendas, conforme nós temos feito, né, vereadora Lucianado, que é a campeã de emendas aqui às leis orgânicas, e a gente possa, então, estar estudando e, junto com as comissões, fazendo as nossas reuniões de um tempo mais melhor para todos nós. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Sou favorável à presente emenda, porque até disse, e vou repetir, que ela deveria ter sido feita já há mais tempo. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Na verdade, doutor Oswaldo, assim, a lei pode ser modificada, né? Então, a ferramenta que o vereador tem é fazer a emenda para poder ver se a gente realmente consegue consertar algumas coisas que podem se adequar no momento que nós estamos vivendo. E com relação a essa emenda que fala, né, que Vossa Excelência colocou muito bem aí já, do PPA, da LDO e da lei orçamentária, isso já estava na Constituição, só que dentro da nossa lei orgânica estava de uma forma diferente, né? Então, essa emenda foi discutida no primeiro ano nosso aqui da Legislativo, até que a Prefeitura tivesse feito lá o ano passado. Mas ainda bem que ainda chegou este ano para poder ser feita, né, para poder a gente aprovar, porque, na verdade, são prazos, ainda acho prazos pequenos para discussão. Principalmente, tem uma situação dentro do plano plurianual, que é o PPA, mas como é lei, está na Constituição, a lei orgânica também rege, não somos nós que podemos mudar isso. Tem que partir pela Constituição, acredito eu,
do plano plurianual, que, na verdade, o prefeito que está saindo é que vai fazer para o próximo ano do outro prefeito. Isso não condiz. Isso é ridículo, está na lei. Isso é de uma parte, vereador Lúcio? Concedo. Esse plano plurianual ele é feito dessa forma para o prefeito que entra dar continuidade no trabalho que o outro está fazendo. Mas não é isso que acontece, né? Lógico, então, por isso mesmo que ele é ridículo. Porque não existe uma cobrança daquilo que foi colocado. Então, mais do que justo pelo que Vossa Excelência colocou, é justamente isso. Tentar se mandar alguma emenda, na verdade, para os deputados modificarem isso. Mas se está na Constituição, eu acho que tem que ter um estudo maior com relação a isso. Mas fica aqui o meu desafeto com relação a essa situação que um prefeito faça para o outro poder cumprir aquilo que ele acha, que, na verdade, acaba se não cumprindo e atrapalha o plano dentro daquilo que ele prevê nos 4 anos da sua administração. Mas aqui vem ainda em bom grado, antes de terminar 2014, né, nós estamos votando essa situação, e esse plano estava aí na pauta da extraordinária, quando nós vimos que tinha um erro material, depois foi visto que foi consertado, então hoje está em pauta para ser votado, e eu voto favorável com esse desafeto, falando do PPA somente. Muito obrigada. Está em votação, em primeiro turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 4, de 17 de outubro de 2014. O quórum de aprovação é de 2/3. O processo de votação é o nominal. O vereador que estiver de acordo, responda sim à chamada. O vereador que não estiver de acordo, responda não à chamada. Vereadora Érica Tereza Coitinho Afonso. Sim. Vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Sim. Vereadora Lúcia Helena Nádia Gonçalves. Sim. Vereador Luiz Cosme Martins de Souza. Sim. Vereador Luiz Maurício Coutinho. Sim. Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa. Sim. Vereador Oswaldo Ferreira. Sim. Vereador Robson do Amaral Rodrigues. Sim. Aprovado. Está em discussão o projeto de lei número 35, de 25 de setembro de 2014. Altera a redação dos incisos 2, 3 e 6 do artigo 4º e acrescenta o parágrafo 5º também ao artigo 4º da Lei Municipal número 92, de 11 de junho de 2013, que dispõe sobre a criação do CONCID, Conselho da Cidade de Bananal, e das outras providências. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Nós já aprovamos esse projeto aqui, criando o conselho, né, o Conselho da Cidade, que vai gerenciar o plano diretor. E essa emenda que vem aqui, porque chegou-se ao grupo de estudo, que eu queria também deixar aqui, do plano diretor, nesse último ano, o grupo de plano de estudo, fomos até a prefeitura, porque, na verdade, quando foi feita essa lei, colocou-se cargos e pessoas que não têm na cidade a representatividade. E, na verdade, você precisa buscar pessoas da cidade, não pessoas que tenham, por exemplo, o sindicato CREA, do CREA, de outras situações que não fazem jus realmente aos segmentos dentro da nossa cidade. Então, isso foi colocado, foi discutido, para poder arrumar pessoas que, com isso, não estavam nem se conseguindo formalizar este conselho. E que, nessas alterações, realmente, as pessoas que possam estar participando são pessoas capacitadas dentro dos segmentos para poder ajudar a cumprir o plano diretor da cidade. Que não tenha política, que sejam pessoas de segmentos capacitadas e que conheçam realmente o plano diretor, as ações, de como deve proceder e as técnicas. Então, realmente, eu aprovo essa alteração, porque isso ficou discutido, colocando segmentos que não existiam dentro do projeto anterior. Com a palavra, a vereadora Érica. Nós sabemos, né, nós vereadores e muitos cidadãos, que os conselhos eles têm um poder muito grande, né,
tanto na questão da fiscalização, como na questão da deliberação, enfim, né, conselho consultivo. Só que, infelizmente, a gente vive uma realidade onde os conselhos, na sua maioria, eles acabam virando um acordo de compadre, comadre, de prefeito, né? É onde, muitas das vezes, as coisas não andam dentro dos conselhos, porque não existe isso que a vereadora Lúcia acabou de colocar, entendeu? Realmente, pessoas que têm conhecimento para poder, entendeu, direcionar aquilo dentro do que está dentro do caso nosso, da lei agora, que passou a ser uma lei, né? Vai ser uma lei, a partir de sancionada pela prefeita, do plano diretor. Às vezes, acaba colocando... isso é uma realidade. Em Baranal tem esse hábito de as pessoas não participarem de conselhos, enfim, porque não tem essa cultura. Então, você pode ver que são sempre as mesmas pessoas que fazem parte de todos os conselhos. Conselho da Saúde, conselho disso, conselho daquilo, enfim, entendeu? Então, e acaba, na verdade, às vezes, colocando pessoas, assim, não menosprezando ninguém, mas pessoas ignorantes mesmo, pessoas que não têm um nível de escolaridade, de conhecimento, e acaba, de uma certa forma, isso manipulando, maquiando a lei, entendeu? A lei, o que deveria se fazer de verdade. Claro, vou votar a favor do conselho, entendeu? Porque agora até vem com uma redução de membros, né? Porque parece que era um número de quase 40 membros, né? Onde que vai achar tanta gente para enfiar num conselho desse? É um conselho que não tem remuneração, né? As pessoas trabalham de forma voluntária, como é o Conselho da Saúde e outros, né? Então, eu acho que tem que ter realmente, entendeu? A questão da parte do governo, todos os conselhos têm é composto de uma parte de pessoas que representam o governo e uma parte da sociedade civil, e que sejam realmente pessoas que tenham conhecimento, que tenham esse interesse de acompanhar esse plano diretor, para que realmente a nossa cidade, né, dê aí um salto de qualidade dentro do que é proposto no plano diretor. No momento é só, senhor presidente. Palavra, vereador Oswaldo. Senhor presidente, para falar desse projeto de lei, a gente tem que realmente falar sobre conselhos, como disse a vereadora Érica. A grande verdade é que poucas pessoas se interessam em participar de conselhos da comunidade, até porque não são remuneradas para isso, são pessoas colaboradoras. E, na maioria dos conselhos, os prefeitos que são responsáveis pela sua formação, quase que se ajoelham para que as pessoas participem dele. Nesse caso aqui em pauta, é uma forma de estar enxugando, ou seja, diminuindo o número de componentes. Porque quanto mais pessoas, mais dificuldades para se encontrar aqueles que estão dispostos a participar. E dificilmente a gente vê conselhos atuantes, como disse a vereadora Érica. No caso aqui, realmente é um enxugamento, e as pessoas que serão indicadas e aceitarem o cargo são pessoas, conforme aqui a gente está lendo dos artigos, da modificação dos artigos 4º, são pessoas que realmente são conhecedoras do município, ou poderão ter conhecimento, porque são pessoas técnicas que serão indicadas. Eu acho que é uma boa iniciativa que vem aqui para nós aprovarmos, e, de certa forma, eu, pelo menos, não serei contra, porque não adianta a gente ter uma quantidade, a gente precisa ter qualidade. E eu quero, senhor presidente, apenas fazer uma ponte lá com o plano diretor, porque eu falei do plano diretor e, por acaso, eu me esqueci de estar agradecendo aquelas pessoas que participaram da elaboração do plano. Foi dito aqui pelo vereador Robson, pela vereadora Lúcia, e eu falei tanto e me esqueci que realmente o plano diretor só veio a esse município porque houve pessoas participativas. Como dizia o saudoso governador Mário Covas, nós não vamos aqui estar falando nomes porque estaríamos cometendo injustiças de natureza verbal, assim que ele falava. E são aquelas pessoas que participaram, que deram as suas opiniões, somaram
para que aquele plano tivesse aqui. E esse CONCID, que é o Conselho da Cidade, justamente vem agora buscar estas pessoas, para que essas pessoas tomem conta. Esse conselho é o conselho da cidade, é para tomar conta da cidade, inclusive daquilo que veio expresso no plano diretor, votado e aprovado nesta casa. Estou de acordo. E a mensagem que vem aqui é justamente o que eu disse, né? Tal alteração se faz necessária a esse projeto de lei aqui em pauta, tendo em vista que o mesmo, após a alteração realizada através da Lei 105, de 11 de dezembro de 2013, que foi votada e aprovada aqui por nós, devidamente submetida à apreciação dos nobres edis, o município continua tendo dificuldade em encontrar representantes dos setores da sociedade civil, razão pela qual, nesta alteração, estamos reduzindo membros de uns segmentos, acrescentando a outro, bem como fazendo a previsão de que, caso haja desistência, tanto do titular como do suplente, sem a respectiva substituição, o substituto poderá ser buscado dentre os segmentos previstos na lei. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Está em votação o projeto de lei número 35, de 25 de setembro de 2014. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado.